1994. As luzes dimerizadas do cinema apagaram lentamente. Mesmo no escuro não havia silêncio, já que muitas outras crianças falavam e mastigavam pipoca na sala. Mas de repente, todos se calaram porque diante daqueles olhos inocentes brilhou a luz do sol. Enquanto os animais viajavam pelas paisagens exuberantes da África, recriadas pelos talentosos artistas da Disney, ouvimos um canto em Zulu que diz Nansi Gonyama Bagiti Baba, ou em português, aí vem o leão, papai. Essa abertura e tudo que ela significa é com certeza um dos momentos mais memoráveis e insuperáveis da história da Disney. Você foi ao cinema ou alugou a fita VHS esperando ver um filme de leão. O filme começa, tem vários animais, mas nenhum leão até então. A expectativa cresce enquanto, junto com estes animais, nós ficamos ansiosos para chegar o momento de encontrar o Simba. E talvez algumas crianças dos anos 90 tenham realmente olhado para o lado e dito: aí vem o leão, papai. A abertura continua e junto com ela a música. E se eu não tivesse com os meus fones de ouvido, provavelmente não teria percebido que em determinado momento, uma pequena frase é cantada bem ao fundo, abafada por todas as camadas de instrumentos. A princípio, nenhuma das versões da letra que eu encontrei na internet mencionavam essa parte, então seria preciso investigar o próprio áudio. Não dava para ouvir claramente o que estava sendo dito, mas era bem nítida a presença da consoante S no começo. Sons sibilantes como o do S geralmente estão nas frequências mais altas do espectro sonoro. Então eu equalizei esse trecho e cortei todos os sons abaixo de 4 kHz de frequência. Ao fazer isso, foi possível identificar o som de um T também, e um K, do qual eu não tinha muita certeza, então deixei de lado. Em várias línguas africanas, como o Zulu e o Swahili, que são as duas utilizadas no filme, as vogais têm exatamente o mesmo som que tem em línguas latinas, como o espanhol e o português. Por isso eu decidi confiar nos meus ouvidos e, aumentando o volume, tentei identificar que vogais acompanhavam esses S e T. Junto do S, eu tive a impressão de ter ouvido uma vogal aberta, como o A ou o E. Entre as duas, o E me convenceu mais. Já o T parecia ser seguido por uma vogal O. E mais adiante foi possível ouvir muito claramente uma palavra que parecia dizer Asana. Mas o fato é que todas essas conclusões às quais eu cheguei foram baseadas em suposições minhas a respeito do Swahili e do Zulu, sem ter qualquer conhecimento dessas línguas. O que significa que ainda que eu tivesse chegado bem perto de entender o som das palavras, eu não saberia escrevê-las para poder pesquisar o seu significado. A única coisa que eu podia ter feito foi justamente o que eu fiz. Pesquisei o nome da música seguido da representação mais óbvia dos sons que eu tinha ouvido, e por pura sorte, essas palavras são escritas exatamente como são faladas. Logo no primeiro resultado apareceu uma versão da letra que continha as palavras seto e asana, e também tinha o hua, que é uma preposição que antes eu não tinha conseguido ouvir. Seto-hua em Swahili significa algo como ir para. Asana seria antes ou aquilo que vem primeiro. Logo a gente pode dizer que nesse trecho, numa tradução bem livre, a canção diz: vá para antes. Algumas pessoas ficaram tanto quanto insatisfeitas quando souberam da nova versão do Rei Leão em live action. Tem gente que argumenta que essa produção não tem justificativa para acontecer, já que muito provavelmente, assim como na nova versão de A Bela e a Fera, a história vai ser exatamente a mesma. E eu concordo plenamente com isso. Mas também tem pessoas que não querem um remake de Rei Leão por não ficarem confortáveis com a ideia de alguém revisitando obras que marcaram suas vidas no passado e podendo, de alguma forma, desrespeitar a imagem imaculada que elas têm daquilo na cabeça. Esse é um reflexo que temos muito frequentemente quando nos convidam a revisitar o passado ou ir para antes. Quando uma memória é muito boa, não gostamos de mexer nela para não correr o risco de a estragar. Quando é ruim, a gente não quer nem pensar nela porque pode ser doloroso ter que lidar com tudo aquilo de novo. Esse último caso é inclusive o modo de pensar que rege a vida do Simba durante algum tempo. Ainda filhote, ele fugiu de sua terra natal se sentindo culpado pela morte do pai e foi encontrado quase morto por Timão e Pumba, que o ensinaram uma nova filosofia de vida. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Existem duas premissas principais na visão de mundo dessa dupla. A primeira é a de que coisas ruins acontecem. A segunda é de que essas coisas estão no passado e por isso são imutáveis.
As duas afirmações podem ser consideradas verdadeiras. O problema é a conclusão a que Simba chega a partir delas. Ele reencontra sua amiga de infância, Nala, depois de muitos anos, e ela revela como a terra deles está devastada pelo governo do seu tio Scar. Mencionando a filosofia Hakuna Matata, o Simba diz que não pode fazer nada porque o que passou, já passou. É uma coisa que eu aprendi aqui. Olha, algumas coisas ruins acontecem. Simba! E não há nada que a gente possa fazer. Por que se preocupar? Porque é sua responsabilidade. O argumento do Simba é uma falácia conhecida como non sequitur, ou aquilo que não segue em latim. Baseado no fato de que as coisas do passado são imutáveis, o leão chega à conclusão de que não pode mudar uma situação no presente. Seria como dizer que você é incapaz de cortar uma árvore porque no passado alguém a plantou e ninguém pode mudar isso. A dedução dele não segue a premissa, portanto, não é uma conclusão lógica. Mas mesmo que não haja distorções, o jeito Hakuna Matata de ver as coisas tem os seus problemas. O Timão e o Pumba veem a vida como um álbum de fotos. Cada memória é uma imagem isolada no momento em que aconteceu, e não influencia em nada todas as coisas que vieram depois. Portanto, se você esquecer os seus problemas do passado, escolher não abrir esse álbum, vai ser como se tudo que tá lá não existisse. Mas o Rei Leão traz uma outra filosofia que se opõe a essa no momento em que Simba encontra Rafiki. Esse macaco encara o tempo de uma forma completamente diferente. Para ele, o passado não é um conjunto de eventos sepultados e inacessíveis. Pelo contrário, ele está bem vivo em nós, nos nossos traumas, nas nossas tristezas e até na nossa raiva. Sabendo disso, nos resta uma escolha. Ou fechamos os olhos para o passado enquanto deixamos que ele cresça dentro de nós e tenha poder absoluto sobre quem somos, ou o confrontamos para descobrir quais partes dele nos moldam e quais nos paralisam. Ir para o antes, refletir sobre os momentos da nossa história, pode ser uma viagem não só para trás, mas também para dentro. E a gente não faz ideia da importância que tem viajar para dentro. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa! Está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? E o que vai fazer? Primeiro, vou pegar o seu bastão. Não! O bastão não! Ei! Aonde vai? Eu vou voltar! Isso! Vai logo!